Abra sua Bíblia no livro dos Salmos, capítulo de número 56. Livro dos Salmos, capítulo de número 56. A leitura será feita no versículo de número 8. Leremos todos juntos esse único versículo e vamos refletir nele nesta noite. Livro dos Salmos, capítulo de número 56, versículo 8. Salmo 56, versículo 8. Amém? Vamos lá, todos juntos, bem bonito. Livro dos Salmos, capítulo de número 56, versículo 8, nos diz assim: Contaste os meus passos quando sofri perseguições. Recolheste as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas inscritas no teu livro? Só que eu li sozinho, então eu quero ler junto com vocês. Então, vamos lá todos juntos de novo, vamos lá? Contaste os meus passos quando sofri perseguições. Recolheste as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas inscritas no teu livro? Vamos orar mais uma vez. Espírito de Deus, nós precisamos de Ti aqui agora. Nós temos sede do Teu mover, nós queremos água fresquinha do trono para saciar a nossa sede. Eu me lanço em Teus braços. Faça de mim, Espírito Santo, um instrumento do Senhor. Tira de nós toda a mente cauterizada, o coração fechado. Tudo aquilo que queira trazer resistência, derruba por terra em nome de Jesus. E manifesta a Tua presença santa, Espírito Santo. Nós queremos nos sentir dominados pelo Senhor. Queremos a plenitude do Espírito. Queremos o Senhor fazendo e realizando. Que nada aqui nesta noite aconteça na força do braço. Sopra, Espírito Santo, e move as águas nesta noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. O título da mensagem desta noite é O Guardião de Lágrimas. Sabe que nós, os pastores, nós já temos uma caixinha de lenço na nossa mesa, no gabinete pastoral. Porque nós atendemos tantas pessoas em crise, que é uma situação que a gente sabe que elas vão precisar do lenço. São mulheres que vêm, começam a abrir o coração de um marido que adulterou, ou o contrário. O marido que vem e relatam o fato de uma mulher que adulterou. São pessoas que receberam um diagnóstico terrível de uma enfermidade incurável e estão ali vivendo um momento de conflito, de tristeza, de abatimento, de angústia, de incerteza, de insegurança. São pessoas que precisam tomar decisões, muitas vezes não sabem o melhor caminho. São pessoas que perceberam que o seu filho, a sua filha, tem ido por um caminho errante. Às vezes das drogas, do sexo ilícito, as mais diversas situações. Algumas vezes a gente também chora junto. Porque é uma situação tão inusitada para nós, quando a gente pensa que já viu de tudo, às vezes nos chega algo novo que parece que tira o chão. E agora, a gente já entra em oração. Espírito de Deus, o que o Senhor tem para essa vida aqui? E muitas vezes, o que nós podemos fazer é orar com essa pessoa e clamar a misericórdia de Deus. Porque humanamente falando, às vezes a gente não percebe o caminho da solução. Se todos nós formos francos aqui, num momento muito difícil da nossa vida, nós já choramos. E enquanto eu estou falando sobre isso, já posso perceber algumas pessoas com as suas lágrimas nos olhos, devido ao momento que está vivendo. Talvez um momento de angústia, de tristeza, de perseguição. Talvez uma situação tenha se levantado contra você e você não sabe muito bem como reagir diante desse momento. Eu me lembro de uma situação que foi muito difícil para mim. Há 27 anos, quando eu cheguei em Londrina. Nós morávamos numa república, um apartamento de 40 e poucos metros,
quadrados em 5 seminaristas. Eu, recém-chegado em Londrina, não conhecia muitas pessoas, minha família não é daqui. Eu, sem dinheiro, cheguei aqui, pouca alimentação, e eu estava sozinho na República. Os demais seminaristas haviam ido para suas igrejas, porque trabalhavam lá nesse final de semana, e eu comecei a questionar Deus. Deus, é isso mesmo? Eu deixo a minha casa, a minha cidade, a minha família, eu venho para cá e com essa limitação, essa dificuldade, sozinho aqui, numa noite de sábado. Eu me lembro que eu comecei a chorar, e era um choro de angústia, que eu passava por momentos de sonolência e acordava com os meus soluços de choro. E passaram aqueles momentos. Mas eu também já vivi momentos em que eu chorei de alegria. Todos nós já passamos por momentos como esses, em que diante da alegria, nós também choramos. Quando a gente recebe um filho nos braços, no dia do nascimento, quando a gente recebe uma boa notícia, a gente celebra muitos casamentos, e às vezes eu me coloco no lugar de alguns pais, não é? Que vem a sua filha entrando na igreja ou naquele local de celebração, e emocionados choram ali. Eu me coloco no lugar daquele pai, e eu fico falando, um dia serei eu, né? Cuidei, levantei de madrugada, investi, procurei orientar, e chega esse gabiru e leva agora, não é? Já pensou? Mas, de alguma forma, são lágrimas de alegria, de celebração, mas eu imagino que na cabeça daqueles pais passa ali um filme, não é? As lágrimas. Quais têm sido os motivos das suas lágrimas? O salmista, ele diz, contaste os meus passos quando sofri perseguições, recolheste as minhas lágrimas no teu odre, não estão elas inscritas no teu livro? E o mesmo Davi, lá no Salmo 6, versículo 6, ele fala que ele estava passando um momento tão difícil, que ele fazia alagar o seu leito de lágrimas. Se todos nós fôssemos francos aqui, se o nosso travesseiro falasse, não é? Quantas lágrimas já rolaram ali, mas o Deus que nos vê no secreto estava ali. Sabe que algumas pessoas já deram definições bem estranhas para o choro. Charles Darwin, o naturalista britânico, em 1872, ele disse o seguinte: o choro é um incidente tão sem propósito quanto a secreção de lágrimas provocadas por um golpe exterior ao olho. Como alguém que leva uma pancada nos olhos e os olhos lacrimejam, para ele o choro era um negócio sem sentido. Bem, um homem bem frio, né? Porque ele esquece que nós somos movidos por emoções. E ele parece que ignorou as emoções do coração humano. Mas há uma especialista em desenvolvimento humano chamada Alexandra Rosa, que disse o seguinte: o choro funciona como uma libertação, uma descarga das tensões internas, sejam estas quais forem. Libertação. O choro me traz libertação. Uma psicóloga de uma universidade na cidade, Wales é estado ou é cidade? Wales, eu acho que é um estado dos Estados Unidos. Ela é psicóloga na Universidade de Wales, acho que é um estado dos Estados Unidos. Ela disse o seguinte: ela investigou o porquê que se chora durante um evento positivo. Por exemplo, casamento, quando alguém tem uma conquista, um filho se forma em uma universidade. Por que esse choro positivo? E ela chegou à seguinte conclusão: que mesmo em momento positivo, é um sinal para que aos outros, de que se precisa de conforto. O choro é um sinal de que se precisa de conforto.
Estudos mostram que quando alguém chora, saem produtos químicos maus pelas lágrimas e entra aquilo que proporciona o bom humor. Então, alguns estudos chegaram aos seguintes benefícios do choro. O choro libera hormônios como a ocitocina e a endorfina, que ajudam a apaziguar a dor física e emocional. Ou seja, quando a gente chora, diminui a dor física e emocional. Estimula o sistema nervoso parasimpático, que libera substâncias responsáveis pela redução do estresse da ansiedade. Ou seja, quem chora acaba diminuindo a ansiedade do momento. Pode ser também uma forma essencial de alívio. Aquelas pessoas que têm dificuldade de chorar terão dificuldade de encontrar esse alívio. Pode ajudar a processar a perda, por exemplo, no momento de luto, a incerteza diante das decisões da vida. E agora, não é? Quantas vezes a gente já chorou sem saber que decisão tomar? E o estresse. Um psiquiatra britânico chamado Henry Maudsley, ele disse o seguinte: a tristeza que não encontra escape nas lágrimas pode fazer os outros órgãos chorar. Ou seja, quem não chora pode adoecer. Isso pode se refletir no mau funcionamento dos órgãos. E um estudo de uma universidade de Minnesota, e aqui sim um estado, nos Estados Unidos, chegou à conclusão que chorar melhora em 88% o sentimento das pessoas, traz alívio ao coração. Ou seja, 88% das pessoas que foram pesquisadas, elas perceberam alívio quando choraram. Mas muitas vezes, parece que as pessoas, elas veem o choro como um sinal de fragilidade. Algumas pessoas que falam, eu não vou chorar na frente de fulano, beltrano, cicrano. Né? São pessoas que têm dificuldade de chorar. Eu me lembro quando meu pai faleceu, algumas pessoas vinham e falavam assim, não chora não, ele está melhor que nós, desse jeito, né? Não é assim que as pessoas falam. Ele está melhor que nós. Mas eu queria chorar. Meu pai havia partido, uma pessoa que eu amava. Eu queria chorar. E me fazia bem aquele choro. 88% das pessoas que choram falam desse alívio. Mas há que se ter um cuidado, porque nem todo o choro é normal. Há pessoas que estão chorando com muita intensidade. Isso requer alguma atenção, principalmente se esse choro for acompanhado de melancolia. Se esse choro fez você perder o interesse por coisas que você gostava antes. Se esse choro é um choro que te atrapalha tanto a ponto de você nem conseguir dormir, possivelmente você precise de ajuda. E nesse caso é importante procurar um profissional, porque pode te ajudar aí num quadro de depressão ou ansiedade que possivelmente você esteja vivendo. Então o choro, ele tem muitas causas. Do nascimento à morte nós choramos. Nasceu o bebê, ele chora. Aí morre uma pessoa, a gente chora, não é assim? A vida é marcada pelo choro. Davi, ele fala sobre isso. Ele fala de um momento de perseguição que ele viveu. E ele fala que Deus contou até os passos dele. E eu e você precisamos compreender aqui qual é o sentido disso. Saber que temos um Deus, o guardião das lágrimas, que Ele até conta os nossos passos, que Ele guarda num odre, numa embalagem, as lágrimas que nós choramos, que Ele anota as nossas lágrimas e o nosso sofrimento. Que sentido tem isso para mim e para você, saber que Deus observa as nossas lágrimas? Eu e você precisamos entender que Deus, ele tem projetos e propósitos. Os odres eram embalagens feitas de couro e que as pessoas normalmente guardavam líquidos ali. A gente sabe, não havia indústria
do vidro como nós temos hoje, e as pessoas confeccionavam com couro para carregar líquidos, transportar líquidos naqueles tempos. Mas qual é o sentido de guardar numa embalagem dessa as lágrimas? Interessante que Davi ele estava vivendo um momento difícil. Que momento era esse? Davi estava sendo perseguido pelo rei Saul por um bom motivo. Davi, ele se destacava acima da média. Tudo que ele fazia, Deus abençoava. E muitas vezes nós passamos por perseguições e nem sempre é porque nós estamos fazendo coisas erradas. Ainda nessa semana, orando com um irmão que está passando por bastante crise de enfermidade na casa dele, ele falou: pastor, eu não sei porquê, eu já questionei a Deus, perguntei para Ele, tem alguma coisa em mim que eu preciso deixar? Será que tem um pecado, alguma situação? E eu falei para ele: irmão, tranquiliza o seu coração. Não significa, irmãos e irmãs, que nós estamos passando por lutas, por tribulações, por dificuldades, que nós somos menos amados por Deus. Deus ama você, Deus ama a mim, com um amor incondicional. É fato que até pode ser, e é importante a reflexão, mas esse Deus que nós cremos é um Deus restaurador, que sempre tem um caminho de milagres a quem clamar a Ele. Então, mesmo que eu e você estejamos sofrendo, vertendo lágrimas por uma semeadura, nós temos um Deus que é infinito em misericórdia. E esse Deus que é infinito em misericórdia, Ele nos ajuda a resolver os problemas que nós criamos. É só ir a Ele. Ele tem resposta para todo aquele que clamar. Ele faz forte ao cansado. Ele multiplica forças a quem não tem nenhum vigor. E ali estava Davi, em angústia tremenda, porque ele estava correndo o risco de morte. Os ciúmes do coração de Saul, a inveja, o medo de perder a sua liderança, sendo sufocado pelo rei Davi, fez com que ele perseguisse Saul perseguisse Davi e quisesse matá-lo. E então, Davi, ele foge para um lugar que não deveria. Ele vai para Gate, terra de filisteus, inimigo número 1 dos judeus. Ele só está no meio de todos os inimigos. É óbvio, ele é reconhecido. E no momento que ele corre risco de morte, ele se finge de louco para sobreviver. Deus usou de misericórdia e ele teve a sua vida poupada. E após esse momento que Davi ele escreve esses salmos, ele diz: eu passei risco de morte, mas mesmo quando eu não percebia, o Senhor estava guiando os meus passos. Cada passo que eu dava, o Senhor contava, o Senhor ordenava o teu exército, os teus anjos a respeito da minha vida. O Senhor me protegeu, o Senhor cuidou de mim, o Senhor o exaltou. Por fim, ele se torna rei. Eu não sei a causa das tuas lágrimas, mas eu sei que esse Deus, Ele é um Deus que Ele enxuga as nossas lágrimas. Ele diz aqui: contaste os meus passos quando sofri perseguições, recolhestes as minhas lágrimas no teu odre. Lágrimas a gente seca. Lágrimas a gente passa o lenço, passa a mão, o próprio vento seca. Mas ele diz que Deus recolheu as suas lágrimas. Sabe qual é o sentido disso aqui? É que Deus se importa com as nossas crises, Ele se importa com as nossas lágrimas, Ele se importa conosco. Tudo que é importante nós guardamos. E quanto mais importante, mais a gente cuida. Há pessoas que têm cofre em casa para guardar dólar, não é o meu caso, né? Quem sabe um dia, mas talvez seja o seu, de guardar as joias, os dólares, os euros, não é?
Mas se você está guardando ouro em cofre, eu tenho uma boa notícia para quem é salvo. Você vai andar, você vai pisar em ouro. Assoalho no céu vai ser de ouro. Então Deus tem coisa boa para nós. Precisa ter medo não, porque nossa maior riqueza já está reservada na eternidade. Mas o ponto aqui é que esse Deus, Ele está atento. Ele está observando. O seu sofrimento, sabe quando você fala, ixi, parece que até Deus me abandonou. Quantas vezes eu já ouvi isso, não é? Eu estou sozinho, já não sei mais o que fazer. Ih, pastor, até Deus me abandonou. Talvez você não esteja percebendo. Ele não está longe de nós. Se tateando, é possível achar. O que Davi está fazendo aqui é um contraste entre os falsos deuses e quem é o nosso Deus. O nosso Deus é um Deus justo, verdadeiro, que defende a sua causa, que luta por você. E Ele está fazendo aqui uma contrapartida com os falsos deuses. E o povo judeu, por várias vezes, eles foram atrás de falsos deuses. Lendo o Antigo Testamento, é impactante, impacta o nosso coração. Quantas vezes, gente, por que o templo em Jerusalém foi destruído? Colocaram estátuas de outros deuses, até prostitutos e prostitutas sexuais colocaram dentro do templo. Imagina, um lugar que foi separado para a glória de Deus. Houve um momento na história que o povo de Deus fez isso, o povo de Israel. Lembra quando Moisés subiu para receber as tábuas da lei? Ele desce, eles já haviam feito um bezerro de ouro. E muitas pessoas têm feito isso, dividido a adoração. Têm criado para si bezerros de ouro. Mas o que Davi está dizendo é que o nosso Deus não é como esses falsos deuses. E por isso Deus usa os profetas, usa os servos dele para dizer: eu sou o Senhor, não há outro Deus, eu sou o Todo-Poderoso, eu não divido glória com ninguém. Ou você é meu, ou você é meu. Se vocês não se arrependerem, não voltarem para o meu caminho, então vocês vão ter consequências. Porque vocês desviaram da adoração, agora vocês vão para a Babilônia. Vão ficar 70 anos lá. Depois de 70 anos eu tiro vocês. Mas não é por causa de vocês, não. É por minha causa, porque eu prometo e cumpro. Deus é fiel para cumprir a sua palavra e as suas promessas, mas também infinito em misericórdia para nos tirar dos nossos cativeiros. Aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia. E ele está então em contrapartida. No Salmo 115, o salmista diz: olha, não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória. Não a nós, seres humanos, ao teu nome dá glória. Porque as estátuas são de quem? De alguém que existiu em algum momento da vida e fizeram aquelas estátuas para venerar. E ele diz: não a nós, seres humanos, não a nós, mas ao teu nome dá glória. Porque diriam as nações: onde estão os deuses deles? No céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhes agrada. Prata e ouro são os ídolos deles, obras feitas por mãos humanas. Tem boca e não falam, tem olhos e não veem, seus ouvidos não ouvem, seu nariz não cheiram, suas mãos não apalpam, som nenhum lhe sai da garganta, seus pés não andam, tornem-se semelhantes a ele, está no versículo 8 do Salmo 115, todos os que os fazem e quantos neles confiam, inútil, sem efeito. Porque tem boca e não fala, tem ouvido e não ouve, tem nariz e não cheira, seus olhos não veem, mão não apalpa, ouvidos não ouvem, pé não anda. Faz sentido. Mas parece que o ser humano sempre quer ter algo palpável, não é? Se não tiver palpável, parece que não serve. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Mas nós temos um Deus que não é como esses falsos deuses. Ele é um Deus que se importa com você. Ele olha para a sua individualidade. João Calvino, o grande reformador do século XVI, fazendo comentários sobre os salmos, ele diz a respeito desse salmo:
Se Deus se preocupa até mesmo com os pardais que caem, quanto mais não se preocupará com as lágrimas de seus filhos? Será que Deus não preocuparia com as lágrimas dos seus filhos? Mesmo que as pessoas que estão ao seu redor digam que essa situação que você está vivendo não é importante para Ele, se é importante para você, é importante para Deus. Lembra lá em Marcos 5, quando veio Jairo pedindo para Jesus ir até a sua casa porque a sua filha estava à beira da morte? E Jesus falou, tá bom, eu vou, Jairo. Ele indo a caminho, de repente ele encontra uma mulher com fluxo hemorrágico, uma multidão comprimindo Jesus, porque queriam tocar nele, queriam ouvir ele ministrar, já estavam vendo a ele como o mestre, o Cristo, o Filho do Deus vivo. De repente na multidão uma mulher toca, e ele para, e ele fala, quem me tocou? E seus discípulos parece que já começam ali com uma certa ironia. Espera aí, uma multidão te aperta, Jesus, e o Senhor pergunta, quem te tocou? Jesus percebe, alguém me tocou de uma forma diferente. De mim saiu o poder. Sabe, irmãos e irmãs, a gente percebe quando Deus vai responder uma oração, pela forma que as pessoas oram. Se é só uma oração rotineira para impressionar, às vezes até as palavras bonitas e formais que vão impressionar, ou se é algo do coração. Porque um coração contrito Deus não despreza. E quando a gente ora querendo realmente que aquilo aconteça, o milagre acontece. Porque Deus olha a intenção do seu coração. Quando o profeta Samuel foi ungir Davi rei, ele falou isso. Ele falou assim, olha, o homem olha o exterior, eu olho o coração. O Deus encarnado Jesus para ministrar aquela mulher no meio da multidão. Ele interrompe a sua trajetória para ministrar aquela mulher. Quem sabe nesta noite, o Cristo, o Espírito do Cristo que ressuscitou está aqui. E quem sabe Ele está parando para ministrar ao seu coração. Eu estou vendo as suas lágrimas. Eu estou percebendo o seu choro. Quem sabe você está passando por um momento difícil, angustiante. Ele para ministrar ao seu coração. Sabe, irmãos, Jesus, quando Ele pregou o Sermão do Monte, Ele falou, sua vida vale mais do que a vida de um pardal. Em dias de tanta carestia que as pessoas parecem que não sabem mais como se sustentar. Deus é o teu provedor. Não precisa ter ansiedade. Ele supre as nossas necessidades. Deus vê o seu sofrimento, Ele não se esqueceu de você. Mas o texto diz que Ele anota. Estão todas inscritas no teu livro. Eu e a Luciana temos alguns objetos que eles são muito relevantes para nós. Nós temos a notinha da primeira compra que nós fizemos para a nossa casa. Já apagou tudo, não dá para ler, está só o papel quase lá. Mas se você encontrar, você vai jogar fora. Mas é importante para nós. Nós guardamos um chumacinho do cabelo das meninas. No primeiro corte de cabelo tem de todas as 3. Nós guardamos os dentinhos delas. Nós temos lá uma caixinha que você vai colocando a arcada assim. Nós temos todos os dentinhos guardados. Perdeu um que deu maior trabalho, tentou procurar, acho que jogaram em cima da casa, né? Não é assim que fazia. Mas uma delas falta um dos dentinhos, que a Luciana já procurou em um monte de lugar e nunca achou esse dentinho. Se você encontrar, você vai ficar até com nojo, não é? Mas para nós é importante, porque são os dentinhos das nossas filhas. Esse Deus que anota é porque, para nós, quando nós queremos nos lembrar de algo relevante a gente, todo mundo tem uma agenda. Hoje é no celular, né? Não é mais. Mas tem alguns que ainda gostam daquela agenda de anotar. O sentido aqui é que esse Deus, Ele está anotando tudo o que é importante. Ele está cuidando das tuas causas. Ele está providenciando o livramento.
Martim Lutero, nas obras selecionadas, um compêndio de 9 obras dele, diz o seguinte: Deus escreve nossa história com suas próprias mãos, e nenhum sofrimento dos seus filhos passa despercebido. Nenhum dos sofrimentos dos seus filhos passam despercebidos. O salmista, escrevendo no Salmo 139, diz que Deus te viu quando você era a substância ainda informe. Ele planejou os seus dias de vida. Diz que Ele escreveu no livro dele todos os seus dias. Que, de acordo com o apóstolo Paulo, essa vontade é boa, é agradável e é perfeita. Ele te viu quando você era um embrião, um feto. E Ele já determinou todos os dias da sua vida. Todas as coisas cooperam para bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas. Mesmo que você não esteja entendendo esse sofrimento, continue a trilhar. Porque no Salmo 126, versículos 5 e 6, diz que aqueles que semeiam com lágrimas voltarão com júbilo colhendo os seus feixes. Vem o tempo da colheita. Continue semeando. E não nos cansemos de fazer o bem, porque ao seu tempo ceifaremos. Em meio às suas lutas, nos seus relacionamentos, na sua saúde, nas suas finanças, com esse familiar difícil de se relacionar, não importa a crise, continue semeando, porque os que semeiam com lágrimas voltarão com júbilo colhendo os seus feixes. Ele guarda as suas lágrimas, Ele anota, mas Ele enxuga. Lá em Apocalipse capítulo 21, versículo 4, nós encontramos a expressão: e Ele enxugará dos olhos toda a lágrima. Repita isso comigo: e Ele enxugará dos olhos toda a lágrima. Toda a lágrima. Não algumas. Toda a lágrima. Quem sabe você está aqui e pense assim: mas pastor, isso não é só na eternidade? Deixa eu contar uma história para você e com esse relato eu quero encerrar aqui. Houve um moço que ele foi rejeitado pelos seus irmãos. Seus irmãos tinham inveja dele. Ele tinha a sua experiência com Deus. Deus falava com ele em sonhos. Quando os irmãos o viam, faziam piadinha dele. Lá vem o tal sonhador. Esses irmãos quiseram se ver livre dele. Jogaram dentro de um poço. Depois, ia passando uma caravana que ia para o Egito. Eles venderam esse moço para ser escravo lá. Ele foi levado para dentro da casa de Potifar. E a Potiféia se engraçou com ele, né? A mulher de Potifar. Moço bonito. Mas ele falou: eu não vou cometer tamanha atrocidade contra o meu Deus. Eu não vou me deitar com você. Por causa disso ele foi parar na masmorra. Talvez esse seria um lugar que eu e você iríamos falar: Deus, por quê? Por que o Senhor me trouxe para cá? Eu faço algo que é bom, eu não me deito com uma mulher que queria, ter intimidade aqui comigo. O Senhor me manda para a masmorra. Esse moço ficou muito tempo lá. Mas depois Deus o exaltou. Deus viu as lágrimas de José. Deus o tira de lá. Usa o dom que deu a ele. E o coloca como o segundo homem mais importante daquele lugar. Porque é isso que Deus faz com os filhos dele que perseveram nele. Ele enxuga as lágrimas. A história de José é uma história que marca a minha vida e a sua vida. E quando ele sai de lá e ele tem 2 filhos, Manassés e Efraim, ele dá nomes que falam da sua história de vida. Manassés diz: Deus me fez esquecer de todos os meus sofrimentos e de toda a família do meu pai.
No segundo, ele deu o nome de Efraim, que quer dizer: Deus me deu filhos no país onde tenho sofrido. Deus me fez esquecer e Deus me fez próspero. O significado dos dois filhos. Deus, ele faz esquecer os momentos de luta. Ele exalta os seus filhos e ele os levanta para andar altaneiramente. E sabe por que ele pode ser solidário a mim e a você? Porque ele passou pelo sofrimento. Quando Jesus esteve naquela cruz, diz a palavra que ele é homem de dores e que sabe o que é padecer. Jesus também chorou. Jesus chorou lá em Jerusalém, olhando para aquele povo que matava os profetas. Jerusalém, Jerusalém. Jesus chorou para Jerusalém, um povo que estava como ovelha sem pastor. Jesus chorou quando o seu amigo Lázaro morreu, mesmo sabendo que ia ressuscitá-lo. Jesus chorou. E porque ele passou pelo sofrimento profundo, ele conhece as tuas dores. Diz a palavra que agradou a Deus enfermá-lo, para que eu e você pudéssemos experimentar vida. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por suas pisaduras nós fomos sarados.